da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Já nesse texto áureo aqui, nós temos palavras bem chaves da nossa lição de hoje, né? Porque nos elegeu antes da fundação do mundo, né? Para uma finalidade, a finalidade que fôssemos santos dele amor, e nos predestinou para quê? Para filhos de adoção, né? A nossa leitura em classe, né, que seria em sala, está em Efésios 1, de 4 a 12. Nós vamos ler, e eu acho que eu mesma vou ler, para ganharmos tempo. Mas vocês podem acompanhar aí. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Bom, nós já vimos o que é eleição, o que é predestinação, e uma palavra aqui que a gente já viu 2 vezes, beneplácito. Beneplácito não é uma palavra muito usada, não sei se alguém sabe o que é beneplácito, não sei se alguém tem a Bíblia de linguagem de hoje aí, alguém tem? Que possa ler esse versículo na Bíblia de linguagem? Eu não tenho. Você tem, Robson? Não? Pode ler. Vê se ela aplicou outra palavra aí. Pode ler? Você tem? Não, a minha versão é beneplácito também. Beneplácito também. O que seria beneplácito? Alguém tem ideia? A palavra está... Hein? Concordância. Um bom propósito, uma concordância, né? Segundo um propósito bom, uma coisa boa que você faz, como é que a gente pode falar isso? Em outras palavras, fica às vezes difícil de falar, né? Mas segundo a sua boa vontade, vamos dizer assim, é um beneplácito, a sua boa vontade, né? O tema, irmãos, como eu falei, vem num debate que não é de hoje, né? O debate sobre predestinação, da maneira que muitos acreditam, e eleição, tem divergências. Essas divergências não vêm de agora, né? Essa divergência vem muito lá do século IV, desde Agostinho versus Pelágio, Orígenes, vem lá de trás. E não é numa aula de hoje que as coisas vão deixar de ser debatidas. Não, isso vai perdurar até a eternidade. Sempre alguém vai defender a predestinação individual e outras pessoas não vão defender, isso vai continuar. Então, a nossa propósito aqui é falar aquilo que eu entendo, e que muitos entendem à luz da Bíblia, o que quer isto dizer, né?
Na lição passada, que foi dada pelo Paulo, ele falou sobre as bênçãos espirituais. Então, são 2 bênçãos dadas pelo Espírito, 2 pelo Filho e 2 pelo Pai. Eu não sei se todos estão lembrados da aula que o Paulo falou domingo passado. As 2 bênçãos do Espírito, ele falou aqui, me lembro muito bem, que é o... Alguém sabe? Alguém lembra? Ele falou, até falou do gado. Foi falado. É o selo, né? O selo do Espírito, que nós somos selados pelo Espírito Santo, quando na conversão, tá? Nós somos selados. Isso é uma coisa que acontece quando você se converte. Isso aqui, o selo do Espírito não é o batismo com o Espírito Santo. É outra coisa. Todos nós, quando recebemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento. É uma outra coisa. Tá? Então, todos nós, batizados ou não com o Espírito Santo, temos o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? Mas recebemos o selo, né? Que é a marca de propriedade. Nós somos propriedades agora de Deus e recebemos o penhor da herança. Somos herdeiros de Deus. Foi falado aqui na lição passada. Me lembro muito bem. Somos herdeiros de Deus também. Essas são as bênçãos do Espírito. 2. As bênçãos do Filho. Redenção pelo sangue. Recebemos a redenção. O que seria a redenção? Nós temos algumas palavras-chave na Bíblia, na soteriologia, né? Redenção, remissão, santificação, e cada uma tem um significado diferente. O que é a redenção? O que significa redenção? Alguém quer falar? É só abrir o microfone e falar. O que você entende por redenção? Menos os professores. Hein? É isso, você tá rindo aí? Quer falar? E André? Deixa eu ver o que mais aqui. Vinícius. O que você entende por redenção? Vinícius, tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. O sábio tá aí, ô sábio. O que você entende por redenção? Ou qual a diferença de redenção e remissão? Sábio? Não tá me ouvindo? Tá pesquisando também, sábio? Não tô ouvindo o sábio. Redenção é o quê? Eu tô com problemas aqui na internet aqui, tá desconectando aqui, só um minutinho aí. Eu não quero ficar aqui falando sozinha, de frente para uma parede, né? Não. Eu quero falar com vocês. E remissão? Alguém sabe o que é remissão? Já vai vendo aí? O que é remissão? Pode falar. Pode falar, Ju. Você já deu uma olhada aí? Pode falar, Ju. Vai, Ju, fala aí. Fala, Ju. Vai, Ju. A gente está falando aqui. É que a gente estava compartilhando aqui os conceitos, né? Porque às vezes os conceitos, eles se misturam. Porque a gente mistura, né? Salvação, porque Jesus Cristo nos redimiu, Ele nos remiu, Ele nos resgatou, Ele nos perdoou, Ele nos purificou, enfim, vai falando tanto conceito, né? E cada palavra dessas, se você olhar, ela tem um significado específico, né? Então, se você olhar redenção, se você vai no dicionário, redenção é resgate. Redenção é igual resgate. Né? Quer dizer... Você salvar alguém de uma situação de perigo. Salvar alguém, resgatar alguém de uma situação de perigo. Então, por isso, ele nos resgatou. Nos resgatou do quê? Nos resgatou do poder do pecado. Do pecado porque então, certo. Muito bem. A gente estava mortos, nós estávamos mortos, é o que Paulo fala, né? E vos estando vós mortos em vossos delitos e pecados, lá no capítulo 2 de Efésios, que a gente vai estudar lá na frente.
mas a gente estava morto, né? E ele resgatou-nos do poder do pecado. A gente era escravo do pecado, né? Houve um resgate. E remissão. A remissão. E remissão é o quê? Remissão é um ato de misericórdia, é se colocar no lugar de misericórdia. É um ato de perdão. É um perdão. É um perdão, né? Santificação é separação, e aí vai. Então, as bênçãos do Filho, redenção pelo sangue e herança de Deus. Fomos adotados como os filhos de Deus. Foi falado na aula passada. Agora, hoje, nós vamos estudar as duas bênçãos de Deus, que é a eleição e a predestinação. Então, nós temos duas bênçãos do Espírito, duas bênçãos do Filho e duas bênçãos do Pai. Hoje estudaremos as bênçãos do Pai, né? Embora as duas lições tenham alguma coisa em comum, né? Tem alguma coisa em comum. Deixa eu ver aqui na minha introdução. Esse debate, como eu falei para vocês, sobre predestinação, sobre eleição, é muito falado e hoje está tomando um certo vulto, né? Aconteceu isso também lá atrás, no século XVII, né? No sínodo de Dort, na Holanda, né? Em que a igreja, as igrejas holandesas e outros países, me parece que outros países a mais, aqueles Países Baixos ali, se reuniram para refutar o crescimento do ponto de vista de Jacó Armênios, né, que ia de encontro ao que o Calvino tinha pregado. E esse sínodo também aconteceu, acho que em 1615, me parece isso. Já o Calvino e o Jacó Armênio já não existiam mais, já haviam morrido os dois. Então foram os seus seguidores que se reuniram, né? Que eram chamados os reformadores, João Calvino, e eles nessa reunião que durou, me parece que 6 meses, isso quer dizer que foi um concílio, né, um sínodo muito extenso, então provavelmente houve ali bastante discussão, bastante pontos de vista diferentes, para durar 6 meses, e na reunião 150 e pouco foi definido uma coisa que eles chamam de tulip, né, que são os 5 pontos essenciais do calvinismo, que foi digamos, deliberado por esse sínodo, né? E para se contrapor a Jacó Armênios, né, do seu ponto de vista. É interessante, é que o Jacó Armênios, ele era antes calvinista. Ele foi calvinista e ele estava estudando, se dedicando a defender o calvinismo contra um outro personagem que eu esqueço o nome agora, quando ele discordou de 2 pontos principais do calvinismo. E nisso que ele começou, ele é um teólogo, né, ele começou a se aprofundar e chegou a algumas conclusões que iam de encontro ao calvinismo. Já João Calvino, ele era católico, né, de família católica, e depois ele se converteu. Ele foi convertido depois. Mas o Jacó Armênios, não, ele era um teólogo já, nunca exerceu nenhum cargo na Igreja Católica, né? Então, quais são os 5 pontos principais do calvinismo? O acróstico TULIP está em inglês, por isso que não coincide com o nosso português aqui. Mas a primeira coisa seria a depravação total, né? A eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos, né? A nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, nós não defendemos a maior parte, porque se você for estudar arminianismo puro e calvinismo puro, você vai ver que em algumas coisas há concordância e em muitas coisas não há concordância nem de uma nem de outra. Se você vê o arminianismo, você vai ver que tem coisas ali que nós não concordamos também, né? Então, as duas têm seus
defeitos, tem seus limites, as duas, que eu acho. Então, nós preferimos dizer que nós não somos nem arminianistas, nem calvinistas, nós somos bíblicos, procuramos levar ou ensinar aquilo que está na Bíblia. Aquilo que está no calvinismo ou no arminianismo, que está de acordo com a Bíblia, tudo bem, não há problema. Tá? Não há problema. Então, a depravação total é uma coisa que nós aceitamos. O que seria a depravação total? Existem alguns teólogos, e existiram teólogos na antiguidade que não aceitavam a depravação total. Eles achavam que o pecado de Adão foi pecado de Adão. E acabou. E a gente não carrega, né, esse pecado conosco. Mas aí você vai ver que na Bíblia está escrito: como por um homem entrou o pecado no mundo, assim o pecado passou a todos os homens. Então, nós temos na nossa natureza o gene pecaminoso, que é o gene, aquele que é transmitido de um para outro, né? Então, nós temos o gene pecaminoso, porque está na Bíblia isso, que como por um homem entrou o pecado passou a todos os homens. Então, em Adão, todos nós pecamos. Em Adão, todos somos pecadores, porque o pecado passou a todos os homens, né? A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela não bebeu dessas fontes, nem de um, nem de outro, né? Porque nós temos a nossa doutrina de fé cristã nossa, vem mais dos metodistas, de John Wesley, de algumas igrejas batistas suecas, né? E tinha mais um ou outro, os morávios, né? Os morávios, que era uma igreja da Armênia, uma igreja protestante da Tchecoslováquia, né? Que tinha também alguns pontos de vista diferentes, né? do calvinismo e até mesmo do arminianismo. Então, nós nos abeberamos dessas fontes, né? A John Wesley, que veio a formar depois a igreja metodista, que é uma coisa interessante. Eu não sei se alguém já leu a biografia de John Wesley. O John Wesley começou a se dedicar às coisas espirituais, ao estudo da Bíblia, a uma vida diferente, porque no tempo de John Wesley, a sociedade estava mais ou menos como hoje. Deus era uma coisa secundária, as coisas importantes eram outras, e Deus ficava em segundo plano. E ele e o irmão dele, a se dedicar ao estudo da Bíblia, e ele fazia isso no colégio, durante o período de intervalo das aulas, ele estudava a Bíblia, e alguns outros alunos foram se achegando, e daí surgiram, esse nome Igreja Metodista nem partiu deles, partiu dos colegas, né, porque eram metódicos, então chamado de Igreja Metodista, né. E é muito interessante de estudar a biografia de John Wesley, né, mas tem outros também. Se alguém interessa por história disso aí, vai encontrar uma fonte muito rica de muitos teólogos, muitas defesas, muitos livros escritos, né? Muitos livros escritos. O que eu noto, e eu estou falando para uma classe de jovens, o que eu noto hoje em dia é que poucos, não vou dizer que ninguém tem, mas poucos têm essa preocupação e esse prazer de estar estudando a Bíblia, não por um mandado, porque fulano fala para estudar, ou porque o pastor fala, não, por um interesse próprio, por um prazer próprio. Eu tenho prazer de estudar a Bíblia, eu tenho prazer de estudar a soteriologia, outra doutrina, alguma coisa, eu tenho o prazer de me aprofundar isso. São poucos jovens que a gente vê. Na nossa igreja, eu vejo alguns jovens assim, eu fico feliz por isso. E tem prazer de estar estudando a Bíblia, né? E é uma coisa que devia ser feita por prazer, não por obrigação. Não vou estudar porque, né, eu vou ter uma sessão aí de perguntas, não. Mas pelo prazer de saber. Porque o saber é uma coisa que é só sua.
em todos os sentidos da vida. Aquilo que você sabe é seu. Todas as outras coisas não são suas. O dinheiro não é seu, a roupa não é sua, a casa não é sua, você morre, fica tudo aí. Mas o saber é seu. Tanto no aspecto teológico, tanto no aspecto espiritual, como no dia a dia do mundo. O saber é seu. É a única herança que é realmente sua. Então, o exemplo de John Wesley é muito bom para os dias de hoje, né? Então, como eu já falei, nós nos abeberamos dessas fontes diferentes do calvinismo e diferente até de Jacob Armênio, né? A primeira bênção, a bênção da eleição. Quem nos elegeu? Quem nos elegeu? Aqui está, na lição teu, tá, está. Né? Como também nos elegeu. Quem nos elegeu? Deus. Deus nos elegeu. É isso que está escrito? Deus nos elegeu. Está aqui no texto áureo, né? Duas questões aí, que está no cerne dessa questão. É sobre o bem e o mal, né? É sobre o livre-arbítrio. Isso é o que pega nessas questões aí, né? Escrevi lá de Agostinho, né? No século, acho que é 4, mais ou menos, acho que no século 4 isso aí, né? Você sabe que, vocês já ouviram falar em Agostinho, né? E Agostinho era um franciscano, né? Um padre franciscano, né? E que foi da igreja antes da reforma. Ele foi antes da reforma, viveu antes da reforma, no século 4, né? Então, as pessoas dizem, bom, Deus é bom, Deus é amor, o amor faz parte da sua essência, essencialmente amor, então por que existe o mal, né? E o outro ponto que pega nisso aí é o livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio, o homem não tem livre-arbítrio. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Adão teve livre-arbítrio. Deus criou os homens com livre-arbítrio. Deus criou os anjos com livre-arbítrio. E Deus não criou os animais, não tem livre-arbítrio. O homem tem, os anjos também. Os anjos puderam optar. O homem pôde optar, né? Mas, segundo o calvinismo, o Deus escolheu na eternidade passada pessoas que nasceriam, que já seriam eleitas para ir para o céu, para ser salvos, e em detrimento de outras que não teriam salvação, mesmo que fizessem por onde ter. Quer dizer, uma determinação divina para quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A culpa do pecador ir para o inferno não seria dele, seria de Deus, porque já o fez nascer predestinado a ir para o inferno. Quando a gente fala de predestinação, a gente só fala predestinou para ir para o céu. Mas à medida que você escolhe alguém para ir para o céu, outra pessoa vai para o inferno. Então, todos iriam para o céu, né? A questão aí é a seguinte. A culpa do pecador ser condenado ao inferno é de Deus? É Deus que o manda para o inferno? Algumas questões. Lá em Lamentações de Jeremias diz, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, dos seus próprios pecados. O homem é responsável pelos seus próprios pecados. Porque esse homem existe hoje, existiu, um dia, a Bíblia diz que, eu não me lembro agora, isso é escrito, eu acho que é em Apocalipse, que todos comparecerão no juízo final, para julgamento. Então Deus irá julgar todos os homens. Diz que todas as nossas palavras, isso é uma coisa que faz um pouco você ficar arrepiado aí. Todas as nossas palavras serão julgadas, né? Todas as nossas palavras serão julgadas. Então, como Deus poderia julgar uma pessoa que está perdida para o inferno,
que foi para o inferno porque o próprio Deus o mandou. Como seria esse julgamento? Né? Porque julgar quem está salvo, tudo bem, mas julgar quem foi para o inferno, não porque ele não aceitou a graça, mas porque Deus determinou que ele fosse, como faria esse julgamento? E à medida que você acha que Deus escolhe alguém para ir para o céu e outro para ir para o inferno, você diz que Deus discriminou. E a Bíblia diz que Deus não discrimina ninguém, né? Isso aqui eu já vi. Deus não tem... Deus, né? Isso aqui eu achei em alguma coisa e em algum lugar e escrevi. Deus, por um eterno e imutável plano, em Jesus Cristo, seu Filho, determinou salvar de entre a raça humana que havia caído no pecado em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo. A eleição vem através de Cristo. Ninguém é eleito para ir para o céu, porque Deus diz, você vai para o céu, não, através de Cristo. E isso desde a fundação do mundo. Isso, desde a fundação do mundo, é antes que o homem fosse criado. Antes de Deus formar o mundo. Então, Deus já sabia que ia formar o homem, a Trindade ali estava reunida. Esse homem iria pecar. Esse pecado contaminaria toda a humanidade. E Deus já arquitetou o plano da salvação, que seria executado através de Jesus. Dizer, não, mas a salvação não depende de mim. A salvação não depende de nada do homem. Nada que o homem puder fazer, ou nada que o homem fizer, poderá salvá-lo. Porque foi um plano arquitetado por Deus, executado por Jesus Cristo, para ser oferecido àquela humanidade que caiu, a humanidade que caiu com o pecado de Adão. Então, toda a eleição, e mesmo o versículo aqui do textuário diz, e nos elegeu nele, nos elegeu em Cristo. Quer dizer, em Cristo que nós somos eleitos. Nós somos eleitos porque vai nascer fulano de tal dos Anjos Pereira, tal dia, tal hora, ela vai para o céu. E na mesma hora, na outra maternidade, vai nascer uma que vai para o inferno. Isso, não pode ser isso. Isso não seria um Deus, seria um tirano. Isso seria tirania e não soberania. A soberania de Deus é que você não pode fazer nada para se salvar. Porque eu já fiz. Você não tem nada a mais a acrescentar também. Porque foi completo, o plano foi perfeito e foi completo. Quando Jesus falou na cruz, está consumado, ele não quis dizer está consumado assim, acabou a minha vida. Não, está consumado o plano. Aquilo que eu vim fazer aqui no mundo está consumado. Quando Jesus nasceu, ele já sabia que tinha nascido para uma tarefa específica, que seria morrer na cruz. Seria morrer na cruz. Quando o anjo anunciou lá aos pastores, ele disse, vos nasceu o Salvador, um pronome definido, vos nasceu o Salvador, quer dizer, só existe esse, não é um Salvador, mas nasceu o Salvador, né? Então, Jesus já nasceu com esse propósito de salvar a humanidade através do seu sacrifício vicário, sacrifício em favor dos pecadores, né? É aí, nós inseridos nisso, pela fé, que aceitamos isso, nós somos eleitos. E a eleição nos leva à predestinação, porque a igreja é predestinada a ir para o céu. A igreja é predestinada a ir para o céu, Israel foi predestinado a ser o povo de Deus, Jesus Cristo foi predestinado a salvar a humanidade, né? E todo aquele que nele crê, né? Porque aí vem a discussão, todo aquele que nele crê, tá? João 3,16. Mas se você começar a ler em João, deixa eu ver aqui, João 3, acho que começa no 14, vou ler aqui para vocês, que é interessante também. João 3, começa, deixa eu ver aqui onde começa, antes de chegar em João 3,16. Aqui. João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tá? Então Jesus veio, Jesus morreu para salvar o mundo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, isso é interessante, isso aqui, porque você sabe lá no Antigo Testamento que na trajetória de Israel para Canaã, numa época lá, eles foram atacados por serpentes, né? E as serpentes picavam as pessoas e mordiam as pessoas, aliás, e as pessoas morriam, né? E então Deus falou para Moisés, faz uma serpente de bronze, né? E levanta bem alto para que todo mundo veja. E há de ser que aquele que for mordido, cobra morte, né? Acho que é, por qualquer serpente, olhando para aquela serpente de bronze, ele vai ficar curado. E assim acontecia. É interessante que foi Deus que mandou fazer uma serpente de bronze. E o próprio mesmo Deus que condena, né? Que mandou não fazer mais de escultura. Aí quando você chega lá na plenitude dos tempos, né? Porque a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Não sei se vocês entendem o que é essa plenitude dos tempos. É uma coisa bonita de estudar também. Na plenitude dos tempos, quando Jesus veio, acho que foi o Paulo que falou, né? Haviam três impérios dominantes, né? Não é impérios, né? 3 países dominantes. Civilizações dominantes, que era a judaica, a romana e a grega, né? E Jesus foi julgado pela lei romana, por isso que ele foi para a cruz. Se Jesus tivesse sido julgado pelas leis judaicas, ele não teria sofrido morte de cruz, porque a punição maior do judaísmo era o apedrejamento. O judeu apedrejava, mas não matava na cruz. A sentença de morte, a sentença de crucificação, era uma sentença romana. Então era preciso que Israel estivesse sob o domínio romano para que se cumprisse isso aqui. Entendeu? Israel estava sob o domínio romano e por isso que Jesus foi levantado. E o próprio Jesus falou, e quando eu for levantado, todos atrairei. Jesus diz, todos eu vou pegar pelo pescoço e vai para bem comigo. Não, atrair é uma coisa. Atrairei. Você tem a atração, você quer aquilo, né? Então, o livro o Evangelho de São João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo é mundo, irmão. Não, o mundo é o mundo dos escolhidos. Onde é que está escrito isso? Que esse mundo aqui é o mundo dos escolhidos. De onde tiraram isso? De onde tiraram também que o livre-arbítrio morreu, acabou quando Adão pecou? Que referência bíblica nós temos disso? Se depois, em várias partes da Bíblia, depois do pecado, a gente vê Deus, o próprio Deus, dando escolhas para os homens. Acho que é Deuteronômio, pronto, é Deuteronômio 10:17. Vamos ler? Alguém quer ler? Deuteronômio 10:17. Vamos ver. Isso aqui é depois do pecado, né? Deuteronômio 10:17. Vamos ver o que está escrito aqui. Eu vou ler. Pois o Senhor, interessante esse versículo aqui, olha. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Aqui é exaltado toda a soberania de Deus. Deus dos deuses, Deus dos senhores, Deus grande, Deus poderoso, Deus terrível. Isso é soberania. Mas ele não faz acepção de pessoas. Está aqui.
né? Isso aqui está escrito em Deuteronômio. E a gente vê em outros lugares, Josué falou, escolheis a quem deveis servir. Escolheis, é uma escolha. Você quer servir ao mundo, servir a Deus, é uma escolha. Josué falou, você quer servir a Deus ou quer servir ou não quer servir? É uma escolha tua, né? Elias falou lá no Monte, naquele episódio do Monte Carmelo, se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Isso é opção. E agora, como não pode escolher mais nada, porque Deus já determinou que tudo seria do jeito que foi escrito, nós somos robôs na mão de Deus, um bando de robozinho assim, Deus nos criou para isso, sem vontade de nada. Deus tem livre-arbítrio. E Deus deu, por a sua soberania, Ele quis dar o livre-arbítrio ao homem. Não deu a Satanás, não deu opção a Satanás. Eu não me lembro agora o versículo, que diz que Deus não, se o próprio Deus não perdoou os próprios anjos, foi uma determinação dele, ele não quis perdoar os anjos. Ele não quis dar uma segunda chance a Lúcifer. Foi direto para o inferno. E a Bíblia diz que o inferno foi feito para quem? Para o diabo e seus anjos. Né? Então, como eu vou agora aceitar que Deus vai criar ou deixar nascer uma pessoa que já vai direto para o inferno? Fica difícil de aceitar isso aí, né? Deus nos escolheu e nos escolheu por uma coisa específica. Aqui a leitura diz, Deus nos escolheu em Cristo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Em nenhum momento Deus está dizendo, eu escolhi vocês, agora os outros que eu não escolhi vão para o inferno. Em nenhuma das citações do Novo Testamento que fala em eleição, você vê uma ação condenatória de Deus para as pessoas. Porque Deus escolheu na pessoa de Jesus Cristo e formou uma coisa que ele chamou de minha igreja, que não é a congregação que você está, é a igreja universal de Cristo. Não universal, né? Que tem aí. A igreja, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, que Jesus vem buscar. Isso aí está certo, que Jesus vem buscar a noiva, a escolhida dele. Quando você aceita Jesus, você recebe a Jesus, quando você tem o verdadeiro arrependimento, se regenera, aí vem a regeneração, que é uma outra palavra, regenerar, é ser gerado de novo, quer dizer, a nova criatura. A regeneração vem pelo novo nascimento. Nós já estudamos aqui, né? Eu queria ler ainda em Atos 10:34, que eu escrevi aqui uma referência. Se alguém encontrar rapidinho, pode ler, viu? Eu estou lendo aqui para ganhar tempo, porque eu não sei quanto tempo ainda eu tenho. Atos 10:34, o que está escrito aqui. Sobre a acepção de pessoas. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, como é que ele está escolhendo alguém para ser salvo e escolhendo alguém para ser perdido? Né? Fica um pouco incoerente isso à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. É aquilo que eu digo a você. Não é quem escreveu ou quem disse, foi Armínio, foi Calvino, não sei. É o que está na Bíblia. Não importa quem falou, mas é o que está na Bíblia, né? Deus nos elegeu em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Deus fez essa escolha de regenerar, de dar uma oportunidade de salvação a toda a humanidade, né? Jesus fez escolhas também. Jesus falou para os seus discípulos, vocês não escolheram a mim, eu escolhi a vós. Ali Jesus estava falando para os discípulos. O livro de São João, a epístola de São João, aliás, até o capítulo 12, me parece, o 12 ou 13, Jesus falava às multidões. Acho que 12, do 13 em diante, ele só conversou com seus discípulos. Tudo que está escrito ali foi uma conversa particular. Ali foi onde Jesus falou da videira, ali foi onde Jesus falou do que ia para o céu, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Ali a ceia estava inserida ali também, a primeira ceia, né? A comemoração da Páscoa, e quando foi feito ali a primeira ceia, né? Também foi uma coisa
Sobre Jesus e seus discípulos. Você não vê mais depois dali Jesus falando às multidões. Jesus estava falando com seus discípulos. Ele falou, Jesus escolheu cada um pelo nome, a quem ele quis. Ninguém determinou e ninguém o influenciou para isso, né? Deus faz escolhas, Jesus faz escolhas. Deus nos permitiu, pela sua soberania, que pudéssemos fazer escolhas também, né? Pudéssemos fazer escolha. Adão fez a escolha errada. Caim fez a escolha errada. Antes de Caim praticar o crime com seu irmão, Deus o alertou e falou, se você fizer isso por bem, será que não haverá, né, perdão para você? Deus não aceitará você? Mas Caim não escolheu isso, né? Eu não me lembro, está escrito um versículo também, que é dito, e coloca entre vós, acho que foi Moisés que falou, coloco diante de vós a vida e a morte, né? Se alguém sabe onde é que está escrito isso, algum dos professores, depois vem aí para mim, escolhe, pois, a vida. Alguém sabe onde é que está esse versículo? Coloca diante de vós a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, né? Então, está mandando escolher. Quando Jesus diz assim, coloco diante de vocês um caminho, dois caminhos, um é largo, outro estreito. Escolhei, né? Porfiai, batalhai, né? Procurai entrar pelo estreito. Quando ele fala isso, é porque você tem a opção de entrar pelo estreito, mas tem a opção de entrar pelo largo. Isso é escolha? Isso é escolha, né? Então, por que acha que a escolha foi só até Adão? Quando Deus, né, chamou Adão e Eva e deu as determinações, né, tirou do jardim, falou como ia trabalhar, falou que a terra ia produzir espinho, a gente não vê Deus falando disso, eu vou tirar de vocês o livre-arbítrio. Não. Deus tirou Adão e Eva do Éden. Por quê? Porque eles podiam ter acesso à árvore da vida. E eles tinham o pecado. E se eles tivessem acesso da árvore da vida, eles viveriam eternamente em pecado, né? Mas tirou de lá. E disse para Eva, vou pôr inimizade entre você e Satanás, né? Você vai ferir. De você vai nascer um que vai ferir a cabeça de Satanás. Eu não acho certo dizer vai esmagar a cabeça de Satanás, porque a cabeça de Satanás não foi esmagada, e nem será esmagada, né? Vou ferir, né? Este ferirá o calcanhar, tu lhe ferirás a cabeça, este ferirá o calcanhar, né? Então ali, as determinações de Deus, e ali não está escrito que Deus vou tirar de você a sua própria vontade, não. Eu, pelo menos, não vejo assim. Acho que a Josué 14:15. Alguém procura para mim Deuteronômio 30:19. Eu acho que foi isso que eu falei. Deuteronômio 30:19. Está aqui já comigo? 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Isso foi lá já com Moisés, já tinha passado lá o Éden. Que tenho te proposto a vida e a morte. Achei o versículo. A bênção e a maldição. Eu tenho proposto a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Eu coloco antes de você. Faça a sua escolha, mas faça uma escolha boa, escolha a vida, né? Então, isso aqui foi depois de Adão. Então, o homem não podia escolher, o homem podia escolher, tá? Elias, eu já falei que Elias, né, falou, se Baal é Deus, seguiu. Se Deus é Deus, seguiu, né? Você que sabe, Josué falou, você também pode escolher. Uma aguinha aqui. Na nossa lição, tá aqui. Essa parte da eleição e predestinação, a eleição e Deus nos elegeu para sermos santos. Saindo desse aspecto dessa guerra de todos, né, seguindo na lição, Deus nos elegeu para a santidade, para sermos santos. Vem uma outra palavra aí, né? Santificação. A regeneração é instantânea, é quando você aceita. A remissão também é instantânea.
Mas a santificação começa quando você aceita Jesus, quando você se decide e ela continua por toda a sua vida, até você chegar à glorificação. Agora, essa santificação, a regeneração, a remissão, Deus nos escolheu para sermos santos. Ser santo, já falei isso para você. Ser santo é separado, mas não é ser perfeito. Nós continuamos sendo imperfeitos e pecamos. Né? O próprio João diz, se alguém diz que não peca, já pecou. Então nós pecamos. Mas qual a diferença? O outro peca, eu sou regenerado, eu também peco. A diferença é que agora você, depois de regenerado, não tem mais prazer no pecado. E o pecado não tem mais domínio sobre vós. É preciso ver as pessoas que não saem do domínio do pecado. Será que eles foram realmente regenerados? Porque tem pessoas que hoje é crente, amanhã está na católica, depois está no espiritismo, depois é ateu, depois isso. Não tem firmeza de nada. Então, ele nunca foi regenerado, né? Provavelmente nunca foi regenerado. Agora, nós podemos pecar. Nós só vamos parar de pecar quando adquirirmos o corpo incorruptível, que Paulo fala. Quando o corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade. E quando o mortal se revestir da imortalidade, aí vamos dizer, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por que aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. O pecado é que nos leva à morte. Então aí nós já estamos em um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo que não se deteriora mais. Um corpo que é imortal. Um corpo que deixou de ser mortal. Eu não me lembro onde está escrito esse versículo, se alguém quiser procurar, né? Eu sei que é numa das cartas de Paulo, que diz que quando o mortal se revestir da imortalidade, quando o corpo que é corruptível se investir da incorruptibilidade. Essa é a nossa glória. Aí chegou a nossa glorificação, né? Nós vamos vivendo uma vida de santidade até chegarmos à nossa glorificação. Aí o pecado não vai ter mais. A gente não vai mais pecar. Mas enquanto estivermos aqui, nós podemos pecar. Mas não podemos ser dominados, nem vivermos, nem não nos deliciarmos com o pecado. Nem namorar com o pecado. Né? Eu sofri um pecadozinho aqui, de vez em quando ali, não vai ter problema. Vai ter problema. Entendeu? Agora, a pessoa que é regenerada, ele não sente prazer. E o pecado o incomoda. O incomoda a ponto dele não querer viver no pecado. Né? E ele tem, o João falou, filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você tem quem te advogue. Jesus Cristo advoga a nossa causa. E uma coisa interessante da gente ver é que Jesus morreu, né? Ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, já no terceiro dia, já havia decomposição. A decomposição do homem, ele começa logo após a morte, né? Porque não há mais oxigênio, não há mais no seu corpo, o sangue para de circular, e começa a haver a degeneração. Eu não vou falar aqui da fisiologia disso, só por cima, começa a haver a degeneração do corpo. Então, no terceiro dia, o corpo já está alguns órgãos já estão degenerados. Principalmente pulmão, que é um órgão que... O fígado, são órgãos esponjosos que se deterioram rapidamente, né? O coração, né? Muitos já estão... E Jesus ressuscitou, né? Tudo isso voltou à vida. O coração voltou a bater, o sangue voltou a circular, o fígado voltou a funcionar, as enzimas foram recuperadas, tudo voltou. Uma demonstração do poder de Deus, né? Porque a Bíblia diz que foi Deus que ressuscitou a Jesus, né? Deus o ressuscitou dos mortos. Mas Jesus conservou as marcas nas mãos. E de lado. Quando Jesus esteve lá com os discípulos, que Tomé não estava, e depois voltou lá, ele disse, Tomé, olha, tá aqui, põe tua mão aqui. Sente aqui. Jesus podia ter ressuscitado sem nenhuma marca. Sem marca de nada, o corpo limpo. Porque um poder que reorganiza todo um sistema, todos os sistemas do nosso corpo, uma cicatriz não é nada.
né? Mas Jesus conservou as marcas da cruz, porque estão lá, é como dizer, está aqui, isso aqui foi o meu sacrifício por ele. Isso aqui foi o meu sacrifício por fulano. Então Jesus nos justifica perante Deus. Perante Deus. Por isso que ele conserva as marcas dos cravos, né? Então, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado, né? Que é Jesus Cristo, que vai advogar a sua causa. Como você não tem mais prazer no pecado, se está no pecado, aquilo te incomoda, aquilo te tira o sono, te tira o prazer, te tira a alegria, tira o bem-estar. Enquanto você não se volta, não se arrepende dos seus pecados e volta, né? Você se sente incomodado. Você não tem paz. Mas depois você tem paz. Porque você foi perdoado. Né? Foi perdoado. Porque você pecou. E pecado se paga. Pecado não se explica. Pecado se paga. Todo pecado tem que ser pago. O nosso, Jesus pagou na cruz. Aí vem o resgate, né? Pagamento. Mas quem não aceitou o sacrifício da cruz, vai pagar pelo pecado que comete. Não porque Deus o mandou para o inferno, mas porque ele decidiu não aceitar. É um presente, é uma mesa posta. Eu sempre digo, é uma mesa, um banquete posto. Senta-se na mesa e come. Quem quer? Jesus, na Bíblia nós temos uma parábola que Jesus fez uma festa e chamou as pessoas, e as pessoas não quiseram ir para a festa. Não quiseram, cada um achou uma desculpa. E aí Jesus mandou chamar, né, os aleijados, vocês conhecem a história. Porque as pessoas decidiram que não quisiam ir para a festa. Né? Vão querer delas, não querer. Não vou para essa festa. Né? Não foi uma escolha? Foi uma escolha. Né? Então, seguindo aqui a nossa lição, Deus nos elegeu para uma nova vida. A nova vida dos eleitos. Aqui tem uma coisa até que eu gostei de ler aqui. A nova vida é apresentada com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Né? Está no próprio livro de Efésios. E também temos advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza e a embriaguez. Né? A finalidade dessa escolha é apresentar uma igreja imaculada, uma igreja santa, sem ruga. Uma igreja irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Irrepreensível é a pessoa que não tem por que ser repreendida. A conduta dela é tal que não há nada nela que você possa repreender. Mas a sua conduta é uma conduta perfeita. Então, para isso, fomos eleitos. Todo mundo fala, eu sou eleito para ir para o céu. Mas não quer ter uma vida santa. Não quer ter uma vida irrepreensível. Não quer ter uma vida de pureza. Né? Se ira, se aborrece, maltrata, diz palavras torpes, amaldiçoa, né? Esse negócio de amaldiçoar é muito complicado, porque a gente na fúria, às vezes, no trânsito, às vezes, né? A gente, maldito que me atravessou na minha frente, né? Se você amaldiçoa, né? Não deve fazer isso também, né? São palavras torpes. E nós fomos escolhidos, deixa eu ver a hora aqui, da casa onde eu terminar. Fomos escolhidos para essa vida irrepreensível. Essa é a bênção da eleição. E essa igreja irrepreensível é predestinada a ir para o céu. Né? São as bênçãos do Pai. São as bênçãos do Pai. E ainda temos, eu vou correr um pouquinho, porque eu já estou passando da minha hora. E tem um texto aqui, 2 textos que eu achei muito interessante aqui na lição. A gente não segue os tópicos todos da lição, mas a gente tem que ler a lição, e tem coisas boas, às vezes, às vezes não, geralmente tem coisas boas, às vezes tem coisas que eu não concordo muito, mas aqui eu gostei dessa parte que foi escrito: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. E está em Atos 17:30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, eu falei isso para vocês, né? Não faz nenhuma referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla
Predestinação é que Deus decretou e escolheu, uns vão para o céu e outros vão para o inferno. E uma coisa que está escrito aqui, que vocês não têm na lição de vocês, agora eu não estou encontrando onde eu vi aqui. Mas eu vou... Daqui a pouco eu encontro. Eu não marquei, quando eu não marco fica difícil, né? Vamos lá. A eleição já falamos, a predestinação já falamos, a vida santa. Ser santo é ser separado, né? Nós estávamos falando sobre isso. E quando a gente se arrepende, quando nós somos regenerados, nós temos que viver uma vida nova. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Uma nova vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, nova maneira de vestir, nova maneira de falar, nova maneira de conduzir, nova maneira de pensar. Tudo que era antes ficou para trás. Agora tudo é novo. A sua vida é uma vida diferente das pessoas que não foram regeneradas. Hoje em dia as coisas não estão muito diferentes. E essas pessoas procuram, às vezes, não, nessa igreja aqui eu tenho que ser assim, eu vou para uma igreja que me aceite com a minha vida que eu tenho, que me aceite do jeito que eu tenho. Mas a Bíblia é infalível, a palavra de Deus não muda, e Deus não muda. E Deus nunca mudou e nem vai mudar. Então, não adianta eu ir atrás de uma igreja que aceite o meu modo de vida, se o meu modo de vida está em desacordo com a palavra de Deus. Não é porque aquela igreja aceita que agora você vai se sentir... vai ter desculpa. Não, porque a igreja minha não deixa fazer isso, deixa fazer aquilo. Não, nós temos igrejas, nós temos muitas, mas há uma só igreja universal, com o corpo de Cristo, que é formada por pessoas de várias igrejas e denominações e até de pessoas que a gente nem imagina que possam ser salvas. Eu tinha o pai de uma amiga minha, um senhor muito rico lá em Natal, e católico praticante. E eu vivi muito na casa dele, e onde eu perguntei para ele, o senhor tem certeza da salvação? Ele falou, eu tenho certeza absoluta da minha salvação. Se eu morrer agora, eu vou para o céu. Ele era católico, mas ele disse, se eu morrer agora, eu tenho certeza. Não precisa fazer missa, não precisa fazer nada, eu estou salvo. Ele tinha certeza da salvação. Como que você vai falar para uma pessoa de salvação se a pessoa tem certeza que está salvo em Jesus Cristo, né? Então, teremos algumas surpresas naquele dia também. Mas a finalidade da eleição, isso que eu quero deixar bem claro, foi para uma vida santa e irrepreensível. Algumas coisas, alguns gozos, como foi falado na aula passada, está nessa lição também, não vou falar porque já foi falado, da adoção, o prazer, né? A misericórdia de Deus de nos tornarmos filhos e herdeiros, né? Herdeiros, a sua herança. Nós vamos morar no céu. Nós vamos morar no céu. Estamos predestinados a isso, como filhos de Deus, que aceitamos o sacrifício no nosso lugar. Por isso somos filhos. Fomos adotados, né? Fomos enxertados na videira, né? Não, fomos filhos adotados, mas fomos colocados lá. E o filho adotivo tem os mesmos direitos do filho biológico. E é interessante que Jesus usou isso aqui, e não era comum a adoção na cultura judaica, era mais na grega, na romana era também um pouco, né? Mas Deus nos dá essa visão, né, de adoção e de ser herdeiro. Vamos herdar o quê? A vida eterna, morar no céu, as glórias, as benéficas de quem vai morar no céu e de quem se livra do inferno, porque optou por uma coisa que foi oferecida de graça para você, um presente que Deus nos deu, mas não só a mim, mas a todos aqueles que aceitarem esse presente. E você pode, se alguém lhe dá um presente, você aceita, às vezes você devolve, ou você pega aquele presente e passa para outra pessoa, né? Um presente é dado, mas você aceita se quiser. Não é obrigado você aceitar o presente, né? Então, Deus nos deu esse presente, essa graça. Uma graça, uma salvação arquitetada por Ele, uma questão que é executada por Jesus Cristo, na sua soberania, que Deus é soberano. Deus é soberano. Deus tem o universo nas suas mãos. Deus sustém. A Bíblia diz que Deus sustém o universo nas suas mãos.
O salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia faz menção a outro dia, quer dizer, o dia de hoje diz que o dia de ontem existiu e que amanhã virá sem palavras. Isso é uma obra divina, isso é uma coisa divina, isso é soberania divina. Deus sustém o universo, isso é soberania, não há outro Deus além ou superior, não existe nada mais soberano do que Deus. E na sua soberania, ele preparou para nós a salvação. Porque a Bíblia diz que Deus, o prazer de Deus, acho que foi Paulo que falou, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Todos são todos, irmãos. Todos é o quê? Todos é parte? Não, todo é todo. Né? Não é uma parte que chega ao conhecimento da verdade. Né? A Bíblia não diz que Jesus morreu por uma porção, uma parte do mundo. Uma parte do mundo, Jesus morreu. Aí não entenderia só para fazer justiça, mas já foi escolhido, já foi predestinado, precisaria morrer, não sei. Mas a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. É a vontade de Deus. Mas você tem vontade disso? Você quer isso? Você aceita isso? Não, tem gente que não aceita. Né? Tem gente que não aceita a família que tem. A família é sua. Você é biologicamente daquela família, mas não quer essa família e sai, vai para o mundo, vai para a rua, né? Então, o âmago daqui, do versículo, é esse aqui, que está no textual. E nos predestinou, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, é que Deus não tem presente, passado e futuro. Tudo para Deus é presente. Ele vê o passado, vê o presente e vê o futuro. Ele já sabe de tudo que vai acontecer. Ele sabe que tem gente que vai para ele, sabe. Presciência, né? Eu não falei sobre presciência, mas eu tinha anotado alguma coisa sobre isso. Mas eu não vou falar muito não, porque eu já passei da minha hora. E o importante que eu acho nisso tudo é que os calvinistas, os arminianistas, os batistas suecos, os mravicos, né, que crerem em Jesus e aceitarem Jesus, eles vão todos para o céu. Lá estaremos como armenianos, como os calvinistas, ou como outro tipo de coisa, porque há muita filosofia nisso, especialmente no calvinismo, há muita filosofia, até porque Calvino era filósofo, né? Não sei se vocês sabem disso, ele era filósofo, foi professor também, né? Então, há muita filosofia, e não é só no calvinismo, em todas as religiões há muito de filosofia. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Jesus, eu acho que eu achei o versículo que você comentava sobre Paulo. Quer ler? Obrigado, Vinícius. Eu tinha ainda um versículo para ler, só rapidinho aqui, Robson, acho que você vai falar, em 1 João 3, 6 e 9, deixa eu ver, eu anotei essa referência aqui, e deixa eu só ler isso aqui para a gente, 1 João 3, deixa eu ver por que eu anotei isso aqui, né? Eu vou anotando as coisas e às vezes não, 3, 6,